hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com a minha primeira onda da ressonância harmônica, da RH. E como eu fiz no primeiro vídeo, eu não fiz roteiro para esse, que assim eu acho que o vídeo fica mais leal, né, mais sincero. E eu vou contar o que eu fiz na minha primeira, o que funcionou, e como eu vou pedir a minha segunda, porque a minha primeira onda, o prazo já acabou, já passaram os 3 meses, os 90 dias, eu ainda já passou, já tem um tempinho já, tem acho que uns 20 dias que já ultrapassou, só que eu senti de manter ainda a minha primeira onda para refletir mesmo e ver como que eu posso melhorar para pedir a minha segunda. O que eu fiz na primeira, que eu tenho certeza que eu não vou fazer agora na segunda, é pedir muitas consciências de pessoas, pessoa física. Eu pedi bastante e eu pedi consciências específicas das pessoas. Então, assim, a consciência de estudo de uma pessoa, a consciência de prosperidade de outra pessoa, a consciência de amor, relacionamento de uma outra pessoa. E assim eu fui construindo as consciências que eu queria trabalhar em mim e relacionado a pessoas que eu conhecia, que eu sabia que eram específicas, né? Essa consciência era específica daquela pessoa. Mas eu cometi um erro quando eu fiz isso. Eu pedi consciência de pessoas que eu não tinha afinidade energética mesmo, que eu tô dizendo, porque são pessoas que a gente acompanha aí pelas redes sociais, a gente vê a rotina daquela pessoa e de alguma forma a gente cria uma afinidade, uma empatia com aquela pessoa. E eu acabei pedindo consciências de pessoas que eu não admirava tanto, que eram pessoas que eu tinha visto uma vez dando uma entrevista e falando, gostei disso que essa pessoa falou, e aí eu pedi a consciência. E não façam isso, porque a gente precisa pedir a consciência das pessoas que a gente sintoniza na mesma frequência. Não adianta a gente pedir a consciência por pedir, só porque aquela pessoa tem algo que você acha que você precisa. No fim, eu acabei vendo que eu não precisava de tudo aquilo que eu pedi. Então, esse foi um dos erros. Eu pedi muita coisa, e muita coisa relacionada a pessoas que eu não tinha afinidade. Então, essa minha segunda onda, eu vou tirar muita coisa e muitas consciências específicas. Um exemplo é que eu pedi, como eu falei, a consciência de estudo de uma pessoa. Só que eu já tenho o meu método de estudo e ele funciona muito bem para mim. E eu não sei porquê, eu vi uma entrevista dessa pessoa, ela falando como era o método de estudo dela, eu me interessei, mas o meu método de estudo funciona muito bem para mim. Por que eu fui atrás de algo que eu nem tinha testado antes para ver se funcionava? E foi um desastre, porque atrapalhou a minha consciência de estudo, o meu método de estudo, e eu não consegui implementar o método de estudo da pessoa. Então a gente precisa ficar muito atento ao que a gente pede relacionado a consciências específicas de pessoas comuns, porque pessoas comuns também erram, pessoas comuns também têm pensamentos, né, que não são tão apropriados assim. E quando a gente pede uma consciência, gente, a consciência vem. A consciência vem com muita força. Então a gente precisa prestar muita atenção e especificar exatamente qual tipo de consciência. Não adianta você pedir a consciência da pessoa, porque nós somos seres duais, né? Nós somos seres que têm uma dualidade. O bem e o mal, ele vive dentro da gente. Eu tô classificando como bem e mal para ficar mais fácil de ilustrar, tá? Mas não que as pessoas sejam más e boas ao mesmo tempo. Mas existe uma energia muito positiva dentro da gente, uma energia muito negativa também. A gente fica o tempo todo ali naquele equilíbrio, tentando fazer com que o positivo ele sempre sobressaia.
E quando a gente pede a consciência de uma pessoa, a gente não sabe se essa pessoa tá nesse equilíbrio só por aquilo que a gente vê nos vídeos que essa pessoa grava. Então a gente precisa tomar muito cuidado e precisa especificar muito bem que tipo de consciência que você quer. Consciência da prosperidade, ok, essa pessoa prospera, ela tem uma consciência elevada, então é mais fácil você especificar do que você pedir a consciência inteira da pessoa. Você não sabe quem foi aquela pessoa no passado. Quando você pede a consciência, vem a essência. Então vamos prestar muita atenção nisso. Outra coisa, eu pedi muitas consciências de livros, não pedi arquétipos, mas as consciências de livro eu pedi e isso foi uma coisa que eu gostei. Porque todos os livros que eu tô lendo, que eu pedi a consciência, estão muito mais fáceis de eu compreender, de eu entender o que está escrito ali no livro. E isso eu gostei muito. E eu tenho alguns livros que eu quero incluir. Vou manter esses e quero incluir esses livros que eu quero ler. Porque um capítulo que você lê parece que você já entendeu o livro todo. É muito interessante isso. E outra coisa que eu entendi com a minha RH, a minha primeira onda, foi que as catarses, elas são extremamente importantes e a gente precisa passar por esse processo. E só quando eu entendi o que era realmente a catarse e por que eu estava vivendo aquelas catarses, foi que elas começaram a deixar de acontecer. Um exemplo, se eu peço paciência, a onda de paciência ela entra e ela entra muito fácil. Se vocês pegarem o meu primeiro vídeo, eu estava acho que com 11 dias de ressonância, eu estava extremamente empolgada, porque a minha onda entrou muito rápido. E aí o que acontece? Você pede paciência, tô dando um exemplo, tá? Você pede paciência, a onda entra. Só que aí acontecem coisas para testar se você realmente deixou a onda da paciência entrar. E aí começam a acontecer coisas para você ser paciente. E aí você vai ser paciente para quê? Para ver se você realmente deixou essa onda entrar. Então, se você pediu para ser uma pessoa proativa, vão acontecer várias situações para que você tenha essa proatividade para ver se você deixou a onda entrar. Então, eu entendo que as catarses, elas são limpezas do seu paradigma antigo, das suas crenças antigas, para que você realmente deixe a onda entrar. Para que você realmente entenda o porquê que você pediu aquilo. E isso foi fantástico, porque quando eu entendi isso, as catarses começaram a simplesmente desaparecer, sumiram. Eu deixei de ter catarses e eu tive catarses muito fortes. Situações assim que eu pensava, nossa, mas por que eu tô passando por isso? Por conta da ressonância. Aí quando eu tinha essa consciência, eu percebi que o que eles pedem pra gente, quando a gente pede a onda, faz muito sentido, que é não deixe de estudar, não deixe de assistir os vídeos novamente, não deixe de ler os livros. Isso é extremamente importante. Então eu senti uma necessidade muito, mas muito forte de meditar mais, de estudar mais. Então eu assistia os vídeos novamente, eu comecei a reassistir. Lógico que tinha dias que eu não me dedicava mais aos vídeos do Hélio Couto, mas eu me dedicava a outros vídeos de outras consciências para aquilo ir entrando. Então não teve um dia sequer que eu não me dediquei a algum tipo de estudo que fosse relacionado à mecânica quântica, que não fosse relacionado à expansão de consciência. Eu sempre estava buscando, lendo livro. Então isso é extremamente importante. Não deixar a onda trabalhar sozinha, continuar com os estudos, continuar com a elevação do pensamento positivo, porque é um instante assim, ó, um segundinho para você virar, de repente, sua energia baixar. Então a gente precisa estar em alerta o tempo todo. E o que traz esse estado de alerta pra gente, para não deixar a energia negativa entrar, sobressair, né? Não deixar
abaixar a nossa frequência de energia realmente são os estudos. Os estudos trazem pra gente essa consciência do que a gente está fazendo com a ressonância. Eu passei 3 meses muito bons, mas também muito desafiadores. Eu tive um bloqueio muito forte em relação à minha prosperidade. Então essa é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pedir a RH pensando. Não é sobre exatamente o que o Hélio Couto fala, casa, carro, apartamento. Não pense que você vai fazer e se você não deixar a onda da prosperidade entrar de cara, isso tudo vai mudar. Muda sim, tudo muda. Como ele diz, nanosegundos, se você deixar a onda entrar. Se tiver algum bloqueio, alguma crença muito enraizada aí, você precisa descobrir qual é essa crença e precisa limpar. Eu só consegui perceber as minhas crenças sobre prosperidade muito enraizadas no finalzinho da minha primeira onda. E aí eu fiz um trabalho de limpeza muito forte, porque além de estar nesse estudo todo, eu sou terapeuta holística, eu trabalho com Theta Healing, eu trabalho com crenças limitantes e eu não percebia que eu tinha uma crença tão enraizada referente à prosperidade. Então eu tive que buscar assim muito profundamente, muito forte essa crença para eu poder ir limpando, e as catarses em relação à prosperidade vieram. Eu tive uma trava financeira muito forte, eu tive problemas de saúde que não eram graves, mas que me impossibilitaram de trabalhar. Eu tive algumas questões assim muito fortes relacionadas ao dinheiro, que o dinheiro escapava, era mais escassez do que abundância. Quando eu percebi isso, eu comecei a buscar, principalmente na relação que eu tenho com o dinheiro relacionado ao meu pai, porque toda falta de prosperidade é alguma coisa que está muito ligada à sua relação com o seu pai. Como eu tenho uma relação muito, mas muito maravilhosa com meu pai, eu não acreditava que poderia ser. Mas fazendo uma busca lá da minha infância, vendo de onde o meu pai gerava a renda dele, como que o meu pai gerava o dinheiro que sustentava a nossa casa, me sustentava, sustentava o meu irmão, eu vi como que a cadeia sistêmica familiar estava me atrapalhando na minha prosperidade. Eu fiz uma limpeza muito profunda e a partir daí as coisas começaram a fluir, meus atendimentos começaram a chegar, eu comecei a vender muito mais peças, que eu faço peças com pedras naturais, para cada problema que a pessoa tem. Então, chegavam problemas das pessoas que eu conseguia resolver, conseguia produzir as peças com as pedras naturais para potencializar o que a pessoa tinha de melhor. Então, as coisas começaram a fluir muito, mas muito bem. E o que a gente precisa prestar muita atenção em relação à abundância dinheiro é energia, dinheiro não é ruim, dinheiro é energia. Então a gente precisa trabalhar a energia do dinheiro para o dinheiro poder chegar. Não adianta eu pensar em dinheiro como material, dinheiro não é material, dinheiro é energia. Tem uma carga energética muito grande e isso tudo também potencializa de acordo com o que você pensa e o que você fala em relação ao dinheiro. Então, se eu fico pensando muito que o dinheiro não tá vindo, eu tô sem dinheiro, o dinheiro não vem porque ele é uma energia. Quando eu percebi isso e eu busquei na minha lista o que eu tinha pedido em relação à prosperidade, porque eu não pedi coisas assim, eu quero um carro assim assado, eu quero um apartamento assim assado, eu quero uma casa assim. Não, eu não pedi dessa forma, mas eu pedi que eu tivesse sucesso e que eu tivesse a abundância, que eu quebrasse os meus paradigmas e crenças relacionadas à abundância e que a abundância pudesse chegar de qualquer forma. Então a gente precisa entender que a abundância, ela é uma energia. E como que a gente trabalha essa energia? Através da gratidão, através da positividade, através da empatia com as outras pessoas, através de uma palavra boa que você pode dar para uma pessoa.
Então a gente precisa trabalhar essa energia não focada no dinheiro, mas focada na abundância mesmo, em tudo que essa energia ela pode trazer pra gente. Quando você é grato pelo que você tem, o universo entende que você merece mais daquilo e ele vai te trazendo possibilidades de você melhorar, de você conseguir alcançar mais abundância. Então, essas são as experiências que eu tive com a minha primeira RH. E para minha segunda, eu tinha uma lista enorme na minha primeira. Isso é uma coisa muito interessante. Eles falam pra gente não pedir muita coisa na primeira onda. Não peça. Peça o mínimo que você puder. Porque as catarses começam a acontecer e você não sabe de onde vem. Se você pede pouca coisa, você sabe exatamente o porquê que você está sentindo aquilo, porque foi aquilo que você pediu. E é o que eu vou fazer na minha segunda onda. Vou manter a consciência dos livros, mas vou tirar a consciência de todas as pessoas. Não quero manter consciência de ninguém. Eu quero construir a minha nova consciência através das experiências que eu começar a buscar, dos livros que eu começar a ler, dos cursos que eu começar a fazer, e aí eu vou construindo a minha própria consciência. Quando eu pedi a minha segunda onda, dessa vez eu vou esperar os 3 meses e eu venho aqui relatar como que foi a experiência da segunda onda. Eu acredito que vai ser muito mais intenso e muito mais forte e espero ter novidades, muito mais novidades para contar para vocês.